Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, glória a Deus. E eu quero começar dizendo para Yasmin, que fez uma performance linda aqui, que existe alguém, que é Cristo Jesus. E que existe um motivo importante, e o motivo importante é a compaixão, com que Cristo nos ensina a enxergar as pessoas, amém? Então, gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito de compaixão na pós-modernidade. Eu falei, Carol, vou falar disso e disso, põe um tema. E a Carol colocou o tema, compaixão na pós-modernidade, é isso mesmo. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4. Que diz assim, versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aí a gente vai andar um pouquinho para frente e vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 36, 35, e diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o nosso tema, e a gente pode trazer isso para a nossa vida no dia de hoje. Jesus andava nas sinagogas, Jesus andava nas ruas, Jesus andava, curava, Jesus exercia todo o seu ministério com plena autoridade em todos os lugares que ele ia. E ele enxergava ali então pessoas exaustas, desamparadas, aflitas. Alguma semelhança com o que a gente tem visto hoje? Alguma semelhança onde nós temos andado hoje, vendo pessoas cada vez mais aflitas, desamparadas, desnorteadas, melancólicas, angustiadas. E um pouquinho antes a gente leu em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, que o príncipe desse século, o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas. Quando a gente fala de compaixão, quando a gente se refere ao modelo que a gente tem em Cristo Jesus, Jesus andava e ele prestava atenção aonde ele estava. Muitas vezes nós estamos andando e não conseguimos ver, porque os nossos olhos estão cerrados, porque a nossa cegueira é espiritual. E a palavra de Deus está dizendo aqui, nesse versículo de 2 Coríntios, que é esse mesmo, o dono do mundo, é esse mesmo que tem cegado, e junto com essa cegueira tem trazido uma escravidão espiritual, que as pessoas estão sempre no sentido de querer mais, de serem consumidoras. E aí Jesus vem dar uma grande promoção para nós, dizendo que agora nós precisamos ver e enxergar de forma diferente, e nós então não podemos deixar com que a pós-modernidade, com que tudo aquilo que tem sido proposto na nossa vida no dia de hoje, que é a ansiedade, que é a nossa correria, que é o nosso ativismo, em que o mundo tem batido palma, em que a gente não pode dizer para ninguém que a gente está tranquilo, a gente já tem que responder: como é que você está? Corrido? Nossa, corri demais, difícil, mas na luta, irmão, porque nós somos forçados a dizer tudo isso, porque senão nós vamos dizer que de fato nossa vida está folgada. Nós vamos dizer então que nós não estamos vivendo segundo aquilo que Deus tem para a nossa vida.
E aí, nessa falta de entendimento, nessa escravidão da pós-modernidade, os nossos olhos muitas vezes têm sido cerrados naquilo que o Senhor quer de fato com que a gente veja. Jesus trazia então a sua fé, como ontem o César colocou aqui, a palavra, o livro de Tiago fala de forma muito clara, ele fazia com que a sua fé fosse materializada em obras. Ele fazia que então, aquilo que ele cria, pudesse se transformar em vida, e vida em abundância. O que na nossa vida, nos dias de hoje, muitas vezes tem cerrado os nossos olhos, tem nos trazido de fato essa cegueira espiritual, essa escravidão, esse embaraço nas nossas pernas, para que a gente não tenha trazido às nossas vidas a compaixão de Cristo, que Ele de fato quer falar conosco. E o que eu quero trazer hoje para as nossas vidas é que, lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12, fala assim: revesti-vos de profunda compaixão. Não é um pouquinho de compaixão, é profunda compaixão. Sabe o que é profundo, meu irmão? Você lembra quando o tsunami veio e arrasou com aquele país, e havia um casal de nadadores, que eles estavam no profundo mar, mas eles nadavam tão profundo, que eles sentiram apenas um mexer das águas. E quando eles saíram, eles se depararam com uma atrocidade enorme. O profundo de Deus. O profundo de Deus é o profundo em que viver nesse mundo, às vezes nós vamos simplesmente detectar algum chacoalhar das águas, porque nós não somos dessa terra, amém? E eu queria te convidar agora, a abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 23. Então é isso, eu não quero que o nosso ativismo nos roube a nossa compaixão. A gente tem que usar de todas as ferramentas que a gente tem nessa pós-modernidade, para que elas se tornem a favor de exercer, de ver essa compaixão. Jesus se opõe a essa demanda do ativismo e fala que a compaixão é a demanda do reino de Deus. Então nós temos que trazer essa compaixão para dentro das nossas agendas, nós temos que trazer essa compaixão para dentro do nosso pensamento, para dentro do nosso coração. Dá-lhe água, né? 1 Samuel capítulo 23 diz assim: foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei esses filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirá os filisteus, e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-se, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi, então, com seus homens a Keila, pelejou contra os filisteus, levou o gado, fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu-se quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo a peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi, que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz-me a estola sacerdotal. Orou Davi ao Senhor, Deus de Israel: seu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir aqui para me destruir e acabar com essa cidade. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul com o teu servo?
Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, ele descerá. Perguntou Davi, entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, saíram de Keila, foram em certo sem rumo, sem anunciar a Saul que deviam fugir. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo e permaneceu Davi no deserto. Essa passagem tem falado comigo o que a respeito de compaixão? Essa passagem tem falado comigo que Keila era uma cidade cercada, uma cidade com muros, e quando Saul então ficou sabendo que Davi estava lá, ajudando Keila, Saul imediatamente disse, alvo fácil, vou descer a Keila. Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava lá nas suas lutas, nos seus temores, e Deus fala para ele assim, Davi, desce a Keila, vai ajudar os seus irmãos em Keila. Davi vira e fala assim, Deus, será que o Senhor não está vendo aqui o tanto de luta que eu tenho? Deus, faz um parêntese aqui. Eu estou fugindo de Saul. Agora que eu estou conseguindo um exército de 600 homens, que até então eram muito menos. Deus, como que eu vou? Olha para as minhas lutas, olha para os meus temores. Deus, olha para mim. Quantas vezes Deus tem nos chamado a exercer a compaixão na vida dos outros, e nós estamos como Davi dizendo, Senhor, olha para mim, Senhor, os meus temores, Deus, a minha casa não está em ordem, Deus, eu estou em falta nisso com a minha família, Senhor, e isso e aquilo, e nós colocamos um tanto de desculpa, e desculpa bíblica, e a gente acha isso na Bíblia do jeitinho que a gente quer, como pretexto, para que a gente de fato não vá exercer compaixão na vida dos outros. Davi tinha, como diz Paulo, seus temores internos. Davi tinha os seus temores externos. Quantas coisas estavam acontecendo em Davi, mas a palavra de Deus nos fala que ele era o homem segundo o coração de Deus, e como um homem segundo o coração de Deus, ele tornou, diz no verso 4, ele tornou a buscar o Senhor, e o Senhor disse, Davi, é você, vai lá e luta contra Keila, vai lá. Os filisteus, por ser uma cidade cercada, eles submetiam todo o povo de Israel à fome. Dessa forma eles eram submissos. Eles esperavam o povo de Keila fazer toda a colheita. E quando eles tinham ali toda a colheita pronta, eles entravam e saqueavam aquele povo. Aquele povo era um alvo fácil. Eu aprendi com meu pastor que os muros que nos protegem são também os muros que nos isolam e que são perigosos na nossa vida. Cuidado com os muros, não é isso? E aquela cidade era cercada de muros. Mas Davi tinha um chamado na vida dele. Davi tinha um chamado que ele iria lutar contra todos os filisteus. E ele iria ser vencedor. Ele não iria lutar somente com aqueles filisteus que viriam ao encontro dele, aqueles filisteus que trariam perigo para ele, mas ele iria lutar, ele tinha um propósito na vida dele, ele tinha um chamado na vida dele, e todas as vezes que os filisteus se levantavam contra o povo de Israel, o Senhor já tinha dado a ele uma palavra que ele seria vencedor. Nós temos uma palavra na nossa vida. Nós temos uma palavra que nós podemos enxergar com compaixão, porque nós podemos exercer o ministério da reconciliação em Cristo em todos os momentos da nossa vida. Não é só quando a gente está dentro da igreja, não é só quando a gente está nas nossas reuniões, é aonde quer que o Senhor nos colocar. E meu irmão, por que isso fala muito comigo? Porque muitas vezes nós nos sentimos desabonados. Muitas vezes nós nos sentimos como Davi. Muitas vezes nós queremos dizer, Senhor, mas nós temos tanta coisa para colocar em ordem. E eu quero te dizer, obedece a Deus. Obedece a Deus, vai lá, luta, ganha os filisteus. Porque às vezes você ganha na luta do seu irmão, você aconselhando, você trazendo vida plena, o Senhor vai pelejar ainda mais pela sua vida. O Senhor vai dizer a você,
Quando Davi voltou para casa, a luta dele continuava. Aliás, quando ele chegou lá no meio da história, estou vendo aqui, não vai dar muito tempo, mas quando ele chegou no meio da história, o que acontece? Ele fala assim: Deus, eu vim aqui, eu ganhei, devolvi o gado, devolvi o trigo para esse povo, e agora eu estou sabendo que Saul está descendo. Estou sabendo que Saul está descendo para vir aqui e me atacar. Virei alvo fácil, Senhor. Deus, mas não é verdade não, né? Aí Deus fala assim: é verdade. Deixa eu te falar, ele está descendo. Fique esperto. Deus, mas não foi o Senhor que mandou eu vir ajudar esse povo? O Senhor não está vendo a cesta básica que eu entreguei? O Senhor não está vendo o aconselhamento que eu fiz? O Senhor não está vendo tudo aquilo que eu exerci? Isso mesmo, meu filho, porque eu estou vendo. Eu quero te mostrar quem luta na sua vida. Eu quero te mostrar quem te dá força. Às vezes nós exercemos a compaixão e nós vamos lá simplesmente por obediência, como quem quer armazenar algum crédito para Deus. E aí Deus coloca Davi nessa circunstância, em que aí ele seria um alvo muito mais fácil, para ele entender da onde que vem a nossa força. Para ele entender que a nossa compaixão, a gente fazendo tudo isso aqui, que ontem foi citado, tudo isso ali, ó, que está nos murais, a gente não faz pela nossa força, não. A gente faz pela força que Deus tem colocado na nossa vida. A gente faz porque é o Senhor quem peleja. E aí quando Davi resolve, então, o que ele faz? Ele fala: Deus, então eu estou cercado. Ele pede para descer o manto sacerdotal. Ele deixa a espada de lado. Ele fala assim: a luta agora não é com a minha força, não é com a minha habilidade, não é com a minha destreza, não é com a minha espada. A minha luta agora é com o manto sacerdotal. A minha luta agora é na presença de Deus. É Ele quem vai lutar as minhas lutas. É Ele quem vai à frente, é Ele quem vai colocar toda a estratégia. E aí diz no versículo 9, que ele coloca e ele ora. E ele fala com o Senhor. O fato, meu irmão, de você ter uma guerra na sua vida, não te impede que você vá guerrear pela vida do outro. O fato de você, muitas vezes, estar passando por tribulações, por desafios, não te impede de você ter olhos de compaixão sobre a vida do outro. Você está passando por um momento de luta, de decisão, de desafio, mas que você muitas vezes na sua vida você não consegue resolver, mas você é a resposta na vida do outro. Keila foi resolvido. Keila foi salva pelo amor, pela obediência, pela resignação de Davi. Mas quando Davi volta para casa, ele continua, e aliás ele não volta para casa, diz a palavra de Deus que ele vai para o deserto, e depois ele esconde num bosque. Muitas vezes nós queremos ouvir de Deus assim: e agora? E agora os meus desafios? Que isso, meu filho? Está tudo bem. Os seus inimigos não vão mais te atacar. E Deus fala: Saul está descendo. Você acabou de exercer com compaixão? Segura forte, porque Saul ainda está descendo. Ainda existe mais guerra. Davi investiu suas forças em favor dos outros, correu risco, mas ainda que ele passasse por todas aquelas lutas, nada disso desabonava a vida de Davi. E quando você obedece a Deus, Deus honra a sua vida. Enquanto o seu problema muitas vezes não é resolvido, você pode ser usado na vida de outros. E é isso que Deus quer trazer na nossa vida. Quando nós saímos do Egito e nós vamos para Canaã, e durante todo aquele deserto que a gente vai andar com Cristo, Deus tem prazer. Às vezes nós vamos colocar as pessoas em Canaã e vão falar assim: vai chegar primeiro que eu. Vão desfrutar da terra prometida primeiro que eu. E é esse nosso papel de ver com compaixão. Meu irmão, minha irmã, Canaã na nossa vida significa a plenitude de tudo aquilo que Deus tem como propósito. Mas exercer o ministério com compaixão, às vezes é o nosso deserto.
E muitas vezes Deus tem te colocado nesse Canaã, próximo ao Canaã, para que você possa exercer um ministério com ainda mais compaixão. Onde Deus tem te colocado, onde Deus tem te prosperado, não é para que os seus celeiros sejam aumentados, não é para que você tenha uma posição ainda mais alta, mas é para que dessa forma você possa sim exercer ainda mais a compaixão, os talentos que o Senhor tem te dado. Deus deu tantos talentos e habilidades na vida de Davi, mas Ele fez questão de dizer: Davi, não é na sua força, se você não buscar, se você não orar, né? E naquele momento, quando eles iam buscar a Deus, eles colocavam um manto sacerdotal. Hoje nós nem precisamos disso, hoje nós podemos ir ali no cantinho e podemos ajoelhar e dizer: Deus, aonde quer que eu esteja, o que o Senhor tem feito? Como o Senhor tem feito? No final do ano passado, eu tive uma experiência, eu cuido da área de ação social lá na igreja. E esse é um chamado, ontem a gente falou a respeito de homens e mulheres que às vezes têm um chamado diferente, né? E eu cuido da área de ação social, o Ogalvro me dá todo o apoio, mas ele não trabalha na área de ação social. Meu coração queima, né? Quem está comigo sabe, pela questão do órfão e pela questão muito mais daquele que é o necessitado. E o ano passado, no Natal, nós estávamos fazendo uma lista, nós fizemos amizade com o pessoal do Sem Terra, que estavam acampados ali perto de uma vala onde está sendo ali entre o Morumbi, uma vala onde está sendo duplicada. E aquilo assim, meu coração estava doendo, porque eu pensava as crianças brincando lá, e aquela rodovia sendo construída, e eles precisavam sair de lá. E aí nós nos levantamos ali como igreja e falamos: mas o Natal, eles vão ter um Natal digno. Nós fizemos uma festa linda ali. E uma menina veio conversar comigo. Uma menina de 13 anos, da idade da Elisa, veio conversar comigo, a Juliana. E ela escondia, como se fosse uma verruga muito grande na boca. E ela conversava, escondia. E eu com muito jeito fui e falei assim: Ju, o que é isso? Aí o avô dela disse assim: olha, ela tem isso e está crescendo, a gente tem 6 meses que está esperando uma consulta, a gente não consegue essa consulta. E eu disse: então tá, e fui embora e fui orar a Deus. E quando eu orei a Deus, o meu coração queimava pela vida da Juliana, e eu pensava na Elisa, e eu pensava onde Deus tem me colocado, e eu pensava: Deus, como a gente pode exercer compaixão na vida de um. Então eu lembrei que eu tinha formado com um cirurgião, eu formei em inglês com um cirurgião oncologista, que hoje é um cirurgião oncologista na cidade de Uberlândia, um dos de mais referência na cidade. Então eu liguei para ele e falei assim: tudo bom? Ele falou: Fabiana, vamos encurtar. Olha, a medicina está de greve, não tem como eu fazer todos. Eu falei: todos não tem, mas o que você pode fazer comigo? Ele falou: esteja lá, tal dia, tal hora. E eu fui lá, e ele conversou com a Juliana, ele viu aquilo, um tumor enorme que ia crescendo na boca da Juliana, e a Juliana tirou o tumor. E quando a Juliana saiu de lá, eu contei para ele que era indescritível a alegria dela e os planos que ela fazia para voltar para a escola. Aquela menina era totalmente, sofria de bullying, né? Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu creio que em cada acaso de Deus, que a gente pode olhar a nossa vida cheias de acaso de Deus, os acasos de Deus na nossa vida estão cheios de propósito, para que a gente tenha olhos de compaixão. Os acasos de Deus são os Eclesiastes 3 na nossa vida, que diz que para tudo nessa terra existe um propósito. E aí a vida da Juliana, a Juliana voltou para a escola. Sabe, meus irmãos, se nós tivermos de fato esses olhos, Deus tem nos colocado em situações e com pessoas de influência, para que a gente possa usar isso com os nossos olhos de compaixão para a vida daqueles que são menos favorecidos, para a vida daqueles que estão perto de nós. E às vezes nós estamos tão negligentes até com aqueles que estão mais perto de nós. O ano passado,
Uma das demandas da nossa igreja foi a questão de distribuir cesta. E com toda essa crise que nós temos enfrentado no Brasil, muitas famílias, que eram aquelas que doavam as cestas, se passaram agora a pedir a cesta. Pais de famílias desempregados, famílias passando por muitas dificuldades financeiras. E Deus foi tão bom. E Deus tem sido tão bom. Porque não tem uma pessoa que tem buscado cesta básica lá na igreja, que a gente não tem uma para entregar. Mas em meio a tudo isso, não é só entregar a cesta básica. O nosso projeto do Amor é Mais, a gente quer fazer todo esse acompanhamento com essas famílias. E aí eu fui entregar uma cesta básica na rua de baixo da igreja. Tão perto. E um casal que ele tinha saído da prisão, ela com problemas seríssimos de saúde, uma traqueostomia, né? E um casal que vivia muito abaixo das condições humanas. Nos levantamos como igreja, construímos uma casa para aquele casal, para os filhos voltaram a viver com os pais, estão na escola. Olhos de compaixão. Olhos de compaixão para tudo isso que Deus tem colocado nas nossas vidas. O entregar a cesta básica é o mínimo. É passar com 5 na matéria. Nós temos condições espirituais. Nós temos condições materiais de exercer tudo isso que é a compaixão que Deus nos mostra, que Deus nos capacita. Deus mostra a Davi, então, quando ele busca. E ele fala: Davi, agora você vai voltar para as suas batalhas. Mas você não vai voltar de forma como você veio. Você vai voltar muito mais forte, muito mais refrigerado. Porque você viu o tempo todo eu estava com você. Deus quer te mostrar que Ele está com você, que Ele é a favor de você, você lutando a luta de outros, você vencendo e trazendo a vitória na vida de outros, enquanto muitas vezes a sua permanece. Eu quero terminar aqui, lá em Gênesis, no capítulo 29, fala a respeito de Lia. Lia era mulher de Jacó, e ela foi dada, a gente sabe um pouco da história, ela foi dada para Jacó, porque o seu pai, de forma trapaceira, colocou dentro da tenda. Mas Jacó nunca escondeu o quanto ele amava Raquel. O quanto ele amava Raquel. E interessante, que quando a Bíblia discorre a respeito de Lia, fala que Lia tinha os olhos tenros. Fala que quando a gente vai buscar na origem mesmo daquilo que eram os olhos de Lia, diz então o grego que os olhos de Lia eram olhos embaçados. Lia não conseguia ver. E Lia entrou num casamento de forma a suprir todas as suas carências, cheia de queixa, como um objeto de trapaça pela vida do seu pai Labão. E Lia ali teve os seus 3 primeiros filhos. Quando ela teve os seus 3 primeiros filhos, ela colocou os nomes na vida dos seus 3 primeiros filhos. Rúben, Deus viu minha infelicidade. Simeão, sou desprezada. Levi, agora finalmente é o 3º. Será que serei exaltada? Lia não via porque ela tinha os olhos embaçados e voltados para suas carências. Mas a palavra de Deus fala, e eu acho muito lindo, que depois Lia, ela muda a sua atitude. Ela muda a sua atitude. E ali ela vê que depois ela mesma não pode dar tantos filhos para Jacó, ela coloca Bila, ela coloca Zila, e ali é uma história muito grande, a história de briga e de rixa entre ela e a Raquel. Mas Lia muda o seu coração, quando ela entende que então todas as suas carências podem ser supridas em Cristo Jesus, e a partir do seu quarto em Deus. E a partir do seu 4º filho, Lia muda o nome dos seus filhos. Lia muda o nome dos seus filhos e coloca Judá. Louvado seja o Senhor. Isacar, recompensa do Senhor. Zebulon, presente de Deus. Quantas vezes
nós estamos andando com as nossas carências, nas nossas bolsas, na nossa mochila? Quantas vezes nós estamos com as nossas lutas dentro dos nossos reinos, dentro da nossa família, do nosso ministério? Quantas vezes nós estamos com os olhos tenros, e em inglês fala weak, fala olhos fracos, para que a gente possa atingir o olhar de compaixão na vida do próximo. Mas quando nós mudamos o nosso olhar, quando o nosso olhar se torna agora o olhar de compaixão, por aqueles que estão mais perto de nós, por aqueles que estão longe de nós, mas por aqueles que Deus colocou na nossa vida, para que a gente possa fazer a diferença, nós podemos mudar o nome das pessoas. Nós podemos mudar os nomes das pessoas, de uma menina que sofria bullying, como uma estudante linda, que provavelmente vai estudar muito e que tem todo um futuro pela sua frente. Nós podemos mudar a história de uma casa e dizer família reconciliada para a Rose e para o Daniel e para os seus filhos. Nós podemos mudar o nome daquele que vivia só, para agora é ele que pode viver como família. A gente poderia citar aqui inúmeras coisas que, como projeto do Amor é Mais, nós temos feito. Mas não é isso que eu quero dizer hoje. E o que eu quero dizer hoje é que nós precisamos de tirar toda a cegueira, toda a capa, tudo aquilo que tem muitas vezes embaçado os nossos olhos, tudo aquilo que tem sido desculpa na nossa vida, para a gente não exercer o nosso ministério com paixão. Para a gente ter esses olhos, como Cristo dizia, que Ele andava e via ovelhas, pessoas, homens, mulheres e crianças aflitas, desamparadas, buscando conselho, buscando orientação para uma vida plena. Nós somos o povo de Deus, chamado para isso. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que adotar e nós temos que replicar tudo isso. No quarto filho, é lindo, quando Lia muda o seu coração e muda os seus olhos. Terminando, somos chamados para mudar o nome das pessoas. Que no final dessa história, de 1 Samuel, no capítulo 23, e o meu tempo já acabou, fala que então, Davi desceu ao deserto e no meio do deserto havia um bosque. E nesse bosque ele ficou refugiado. E ali Deus deu para ele o escape da vida de Saul temporariamente. E depois a luta continuou. Nós somos esse bosque. Nós somos esse bosque na vida das pessoas. Nós somos chamados a exercer. Eu quero te chamar, meu irmão, minha irmã, desce. Desce de onde você está. Abre os seus olhos para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E vem para Keila. Vem para Keila. Arme as suas mãos. Busque a sua estola sacerdotal. Busque o seu manto, a sua Bíblia. E desce para Keila. Deus te abençoe. Amém.